um usuário está trabalhando em seu computador, que utiliza o Excel 2010, com qual dessas teclas o usuário pode alternar entre referências relativas, absolutas ou mistas em uma célula editada na planilha? Letra A, F1, letra B, F2, letra C, F4, letra D, F5 ou a letra E, F7. E aí, pessoal, qual a resposta que vocês me dão então para essa questão? Letra A, B, C, D ou E? Então vamos lá, pessoal, vamos ver isso na prática do nosso Excel. Olha só, eu vou abrir aí a planilha do Excel para vocês, vou aumentar aqui bastante o nível do zoom e a gente vai fazer uma experimentação. Quer ver? Ó? Nós vamos colocar primeiro dois valores aqui na célula A1 e na célula B1 e mais dois valores aqui na célula A2 e na célula B2. E agora eu vou digitar uma fórmula colocando o que chamamos de referências relativas. Vou botar ali, ó, igual A1 mais B1. As referências relativas são aquelas que não têm cifrão, e nesse caso A1 vale 10, B1 vale 20, 10 mais 20 dá 30. Mas quando eu aplico o comando copiar, que é o famoso Ctrl C, e aqui embaixo aplico o comando colar, que é o famoso Ctrl V, percebe que a fórmula que tem referências relativas, que era A1 mais B1, quando eu copio e colo para a célula de baixo, já que houve um deslocamento de linha, onde tinha A1 virou A2, onde tinha B1 virou B2. Isso porque as fórmulas com referências relativas são aquelas que se alteram quando eu aplico o comando copiar e colar ou quando eu uso a alça de preenchimento. Pois bem, agora olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou entrar naquela fórmula que eu digitei antes, que tinha A1 mais B1, e agora eu vou pressionar F4. Quando eu pressionar F4, percebe que o que era A1 virou cifrão A cifrão 1. Se eu pressionar F4 de novo, virou A cifrão 1, que agora é uma referência mista. A cifrão 1, agora cifrão A1, percebe, ó, A1, referência relativa sem cifrão nenhum. Pressiono F4 de novo, ficou cifrão A cifrão 1, que é a referência absoluta. Se eu pressionar de novo F4, ficou A cifrão 1, que é uma referência mista, e de novo agora ficou cifrão A1, que é outra referência mista, e eu vou clicando F4 e percebe que ele está alternando entre cada uma dessas referências. Se eu deixar agora cifrão A cifrão 1, e ali onde tem B1 eu pressionar F4 de novo, aí apareceu o cifrão B cifrão 1. Quer dizer que agora a minha referência ficou toda absoluta, que é quando aparece cifrão para coluna e cifrão para linha, e se eu pressionar Enter, a princípio é 30. Mas se eu aplicar o famoso comando copiar, que é o Ctrl C, e aqui embaixo aplicar o comando colar, que é o Ctrl V, permaneceu o mesmo 30. Isso porque agora eu transformei as referências em absolutas. E as referências absolutas são aquelas que quando a gente aplica o comando copiar e colar, elas permanecem as mesmas, ou quando a gente usa a alça de preenchimento. Agora, um detalhe importante aqui, já que descobrimos que a resposta é o F4, né? Cuida um pouquinho com o F4, porque tem duas dicas aqui no Excel. Observa, o F4 dentro do Excel, a princípio, que nós acabamos de ver, a princípio, ele é utilizado justamente para essa tarefa de alternar entre as referências relativas e absolutas, né? Mas eu quero que vocês observem algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, que é quando a gente pressiona o F4, que ele está repetindo a última operação que eu fiz. Percebe quando eu não estou editando a célula, porque quando eu estou editando a fórmula, se eu pressionar o F4, ele vai alternando a atividade entre referências relativas, absolutas ou mistas, né? Mas se eu botar aqui um negrito, um itálico, se eu boto um sublinhado, por exemplo, aqui, e aí eu seleciono a célula B2 aqui no meu Excel 2010 e pressiono o F4, ele repete a última ação. Então, dependendo, como aqui era o Excel 2010, quando eu estou com a célula editada na planilha, dentro das referências de célula, a F4 vai alternar entre as referências relativas, absolutas ou mistas. Isso se eu tiver com a célula editada com referências relativas, absolutas ou mistas, ele fica alternando. Agora, se eu só aplicar um negrito da vida numa célula e selecionar outra célula e pressionar F4, aí ele repete a última ação. Então o F4 também pode aparecer numa prova como sendo uma tecla de atalho que permite repetir a última ação, porque ele também tem essa funcionalidade no Excel 2010. Bem, então vamos ver as outras alternativas. A letra A botou F1. F1 é para ajuda. F1 é para ajuda, dá acesso aos conteúdos de ajuda.
A letra B botou F2. F2 é para abrir a área de edição da célula. Percebe que quando eu estou numa célula que tem uma determinada fórmula, como essa célula aqui, ó, C1, se agora eu pressionar F2, ele abre a área de edição da fórmula. Então, quando eu pressiono F2 abre a área de edição da fórmula ou a área de edição da célula. Então, essa tecla de atalho F2 também não era a resposta, porque F2 é para abrir a área de edição da célula. Já o F5 que está aqui, esse comando é muito útil, pelo menos eu uso bastante quando eu quero ir para uma célula mais distante. Olha só a função do F5. Aqui no Excel 2010, quando eu pressiono o F5, ele abre a caixa de diálogo chamada ir para, e aqui eu posso digitar para qual referência eu desejo me deslocar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, B120 e pressionar Enter, ele foi direto agora para a célula da coluna B e da linha 120. Se eu pressionar de novo F5 agora e digitar A1 e agora clico em OK, ele foi direto para a célula A1. Portanto, o F5 é o comando ir para aqui no Excel. Repetindo no Excel 2010, então F5 é o comando ir para, que permite o usuário ir direto para uma determinada célula da planilha, da qual ele deseja se deslocar. Temos também aqui, pessoal, o F7. O F7 é a tecla de atalho que dá acesso à verificação de ortografia. Observa comigo aqui. Quando nós acessamos a guia Revisão do Excel 2010, aqui na guia Revisão nós temos um botão chamado Verificar Ortografia, que é a tecla de atalho F7. E aí, se porventura eu digitei um texto que ele identifica como um possível erro de ortografia, eu pressiono F7, ele abre então a caixa de diálogo para que eu faça a verificação ortográfica. Então vamos voltar para a questão para matar a charadinha. Ó. F1 serve para ajuda, F2 serve para abrir a área de edição da célula, F4 acaba tendo duas funcionalidades. Quando eu estou com a célula em edição e tem referências relativas absolutas ou mistas, o F4 alterna entre referências relativas, absolutas ou mistas. Agora, se eu selecionei a célula e fiz um comando como negrito, e eu seleciono outra célula e pressiono F4, o F4 repete a última ação. Já o F5, que está descrito aqui na letra D, abre a caixa de diálogo ir para, que me permite principalmente ir para uma determinada célula. E finalmente o F7 serve para ortografia, me permite realizar o processo de verificação ortográfica dentro de uma determinada planilha. E assim a gente consegue ver essas 5 teclas de atalho que a gente acabou de descrever aqui no passo a passo. F1, F2, F4, F5 e F7 dentro do Excel 2010, né?